Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula noturna, gente, do nosso amado Evangelho, para a gente fechar a semana, na verdade, com o pé direito, com todo carinho. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 11 do mês de janeiro, luz e paz para o seu coração. Você já sabe, para participar da pílula noturna, entre em contato com a gente, Instituto Namastê.com.br. Gente, nós temos uma pergunta aqui da Maria e, enfim, ela conta uma história longa, tocante, profunda, fala de encontros, desencontros, de tristezas, né, agonias vivenciadas na vida. E ela fala, Ricardo, de todas as orações que eu fiz pedindo a Deus, eu só queria continuar sem guardar mágoa no coração. Até quando a gente deve perdoar? Porque eu sinto que eu fiz tanto bem para tanta gente que é ingrato, que virou as costas para mim. Como é que eu pude conviver com tanta gente ingrata assim? O que eu faço? Oh, Maria. Sabe, você já tem um nome espetacular para todos nós, né? Na verdade, gente, Maria já nos lembra naturalmente a mãe de Jesus, Maria de Magdala e tantas Marias, né? Todas as mulheres do planeta são muito bem representadas por esse nome maravilhoso que toca o nosso coração. E o perdão foi exatamente aquilo que Maria, mãe do Cristo, mais exercitou. Tenta imaginar, Maria querida, nosso ouvinte e todos vocês, o que significou estar na pele de Maria, mãe do Cristo? Imagina você ver seu filho ser assassinado na sua frente sem você fazer nada, porque você não podia fazer nada. Imagina uma injustiça da história. Ele ser crucificado, que era o pior crime, desculpa, a pior punição que poderia se dar ao maior criminoso, sendo que seu filho era o ser mais inocente que já tinha pisado na face da terra. E ainda assim, você tem que carregar essa marca, essa lembrança, contar e recontar, tirar dúvidas durante mais de 30 anos, já que todos os dias, desde a crucificação do Cristo, Maria sempre recebeu pessoas que queriam conhecer mais sobre Jesus. E sabe qual foi o remédio que cuidou, ou pelo menos permitiu que essa mulher notável atravessasse essas décadas, meus amigos? Apesar de tanta dor, a dor da mãe ferida, foi o perdão, além, logicamente, da fé e do amor a Deus e ao seu Filho. Perdoar, gente, nos liberta do passado. Perdoar nos liberta mesmo de querermos prever o futuro. Eu não sei quanto a vocês, sabe? Eu fico fugindo dessas conceituações filosóficas. Eu gosto muito das coisas simples e que vão direto ao ponto. E uma das formas mais simples que eu entendo de perdão, por já ter ouvido isso uma vez de um amigo espiritual e eu gosto muito, é que perdoar nada mais é do que deitar no colo de Deus e confiar que o tempo está a nosso favor. Olha que coisa mais linda. Eu vou repetir para vocês. Perdoar nada mais é do que deitar no colo de Deus. Sabe quando a gente está cansado, a gente, né, deita no colo de alguém, do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim, no colo de Deus. Quer alguém melhor do que Deus para a gente deitar, meus amigos? E confiar que o tempo está a nosso favor. Ou seja, confia. Então, Maria querida e a todos vocês, perdoar faz sim sentido. Não estou dizendo que é fácil, pode ter certeza que eu sei que não é, principalmente em alguns casos específicos. Jamais aqui nossa intenção de diminuir a dor de quem quer que seja. Mas uma coisa é certa, pessoal: guardar mágoa nunca fez ninguém mais feliz na face dessa terra. Você conhece alguém? Guardar mágoa nunca curou nenhuma doença, mas guardar mágoa trouxe várias enfermidades. Guardar mágoa nunca fez um casamento voltar, mas guardar mágoa fez inúmeros casamentos serem destruídos. Guardar mágoa nunca consolou o coração de uma mãe, de um filho, não é? De um pai. Mas com certeza guardar mágoa dilacerou o coração de vários pais, mães e filhos e assim por diante. Então, gente, a opção pelo Evangelho, da gente seguir caminhando, de procurar fazer o que nos cabe para que a gente possa se reerguer perante os momentos difíceis, sem desacreditar no destino. Muitas vezes, quando tudo parece contrário a nós, às nossas forças, talvez seja a maior força do Evangelho. É por isso que muita gente questiona o Evangelho. É por isso que talvez muitas pessoas não entendam o Evangelho, porque o Evangelho, ele é muitas vezes ininteligível, né? Às mentes mais racionais, que buscam, né, uma racionalidade excruciante em tudo para não ter que sentir e entender que muitas vezes a melhor forma de compreender é sentir. E sentir o perdão que nos liberta não é uma panaceia que nos faz cegos para os erros dos outros. Não, pelo contrário. Jesus é muito claro, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Cristo não quer ninguém bobo, mas não quer ninguém cruel. O fato de nós sermos firmes
com o erro de alguém, não quer dizer que a gente impeça aquele que erra de se reinventar e de se renovar. Então, Maria, siga adiante. É o conselho carinhoso que eu posso te dar, né? Porque é o exercício que eu estou tentando fazer todos os dias da minha vida, e vocês me ajudam muito ao estarem aí do outro lado. E é o exercício que a gente aprende com os gigantes da alma, não é verdade? Que viveram tantas dores, tantos problemas e nos exemplificaram o perdão em tantos momentos diferentes. E hoje, vejam só, quase ninguém lembra dos dores que eles passaram. Não sei quando a gente conta as histórias, né? Mas todo mundo se lembra da grandeza dos seus espíritos que se tornaram após passarem por tudo isso. Então, que Deus abençoe, meus amigos, a todos vocês, que possa fortalecer a presença do perdão, apesar de tudo, de todas as decepções de terceiros, e a gente vive por eles, para que eles também possam despertar e seguir adiante. Tá bom? Ótimo final de semana para todos vocês. Aproveitando, né? Estendendo o nosso convite, que a gente está fazendo carinhosamente desde ontem, nosso retiro espiritual de carnaval. Agora, olha que delícia! De 2 a 5 de março. Tá chegando, gente, tá chegando. Aqui na Grande BH, se você quiser sair dessa correria, né? Que costuma ser o carnaval, mergulhar dentro de si mesmo um pouquinho mais, né? Se libertar de muitas emoções que te prendem ainda ao passado, ou do medo do futuro, quiser aprender a meditar, entende? Viver essa experiência profunda consigo mesmo, vem para o nosso retiro espiritual, vem participar comigo, com a minha equipe, se for possível para você, pode ter certeza que vai ser uma alegria enorme para a gente, tá bom? Vamos ficar aguardando o seu contato com todo carinho, torcendo para que tudo dê certo. No mais, um beijo grande para o seu coração. Mais uma vez, como sempre, muito obrigado pela dignidade, pela grandeza moral, né, pelo carinho, né, de compartilhar as pílulas do Evangelho, de nos escutar, de participar, de trazer suas opiniões e tornar a nossa vida também muito mais especial por vocês existirem. Do fundo do coração, eu agradeço mesmo, tá bom? Então fiquem com Deus, luz e paz. A gente volta na segunda, né, com pílula noturna, mas amanhã de manhã, sábado, a gente está de volta com a nossa pílula diária. Fiquem com Deus e até breve, meus queridos amigos. Com coração leve, hein, gente? Até muito, muito breve.